Olá, sedutores! Eu sou o Zera e este é mais um documentário dessa vida de artista da sedução. No programa de hoje, não irei ler uma mensagem, nenhuma pergunta de um internauta. Irei, na verdade, responder a mesma pergunta que tem se repetido todos os dias agora, nessa última semana. E aí, como eu já estou ficando bolado de ver, eu já vou responder para que vocês consigam sair disso sozinhos quando quiserem. A pergunta é: como reconquistar a ex-namorada? Antes de mais nada, eu preciso esclarecer uma coisa. Eu não sou o melhor para dizer como reconquistar a ex-namorada, porque eu detesto namoro. Eu fujo de namoro igual o diabo foge da cruz, igual o Cascão foge de banho. Só que o banho ainda poderia fazer bem pro Cascão. Eu tive alguns relacionamentos desse tipo na minha vida, namoro e tal, mas eu não quis voltar com a ex. Quando acabam as coisas, pra mim acabou de vez. Comigo é assim, não sei com você como é que funciona aí, mas acabou. Que história é essa aí de ficar voltando? Vale aquela máxima de que quem vive de passado é museu. Mas pode ser que você esteja tão apaixonado que não consegue imaginar outra possibilidade a não ser você com ela. Então, se você agora consegue respirar os ares da liberdade e prefere voltar a pôr uma focinheira e ter uma coleira, eu te ensino como, porque isso é possível sim. Então, a primeira parte desse vídeo vai ser para amansar, para acalmar aqueles que estiverem doloridos, porque os términos de relacionamento sempre são dolorosos. Com algumas pessoas até um pouco menos, dependendo do nível de proximidade. Mas às vezes a conexão foi muito forte, aí você se sente muito perdido, é normal. Então vamos falar disso primeiro. Entenda uma coisa, eu já disse isso em alguns vídeos anteriores, mas tudo acontece por um motivo, e esse motivo é só para te ajudar. Se você não está com ela mais, é porque isso era o melhor que podia acontecer. Se ela terminou com você, é pelo seu bem. Você tem que acreditar nisso quando eu te falo. Não só quando eu te falo, mas tem que perceber que tudo na sua vida é feito pelo seu bem. E pelo bem dela também. Às vezes ela não mereceria passar com você tantos dias brigando, e ela também é encaminhada para se distanciar de você. E você também, talvez não merecesse a chatice dela. Ou talvez precisasse reaver a sua liberdade, coisa que muitos não têm quando estão em namoro. Por isso que eu fujo, porque a liberdade é a única coisa que eu tenho. Já pensou, se te tirar a liberdade, o que você vai ter na vida? Toma cuidado, se você consegue entrar num relacionamento no qual você ainda se sente livre, aí tudo bem. Mas se você entrar nos convencionais, é muito difícil. E aí, muitos que estão assistindo agora podem pensar assim: ah, Zero, mas meu caso é diferente. Eu passei 10 anos com ela, nós tínhamos uma vida juntos, eu a conheço desde que eu era um menininho. Não, seu caso não é diferente. Nunca vai ser diferente. Pare de pensar que seu caso é diferente. Na verdade, a sua postura de dependente é que é igual. O problema não é o tempo, é a postura de dependente. Se você depende de uma pessoa para se sentir feliz, então você sempre vai se dar mal. Até em um espaço de tempo menor ainda do que 2 meses, você pode se sentir muito ruim, porque você coloca na outra pessoa o significado da sua vida. E aí, quando essa pessoa vai, você se sente sem chão. E ela sempre vai. Não alimente esperanças de que a sua mulher vai ficar com você. Ela nunca vai, não tem como vocês terminarem a vida juntos. E se terminar, ninguém termina a vida ao mesmo tempo. Um vai antes do outro. Sempre. Algum dia ela vai sair de perto de você, não vai ter jeito. Pode ser que seja rápido, pode ser que não seja, mas que vocês vão se separar, vocês vão. Então esteja preparado. Encontre em você mesmo a felicidade. Senão, a sua felicidade vai embora. Até a morte pode separar pessoas. Quantos não são os casos de jovens que descobrem que estão com problemas cardíacos e morrem antes dos 30, sem nenhum tipo de aviso? Câncer também pode fazer isso. Ou então, mais fatal até, ou não sei, atropelamento, por exemplo. Você pode estar andando pela rua, vir um carro e te matar em plenos 15 anos de idade, 18. E como é que você vai evitar isso? Como é que você vai evitar que isso aconteça com ela também? Qualquer dia de felicidade na Terra é simplesmente uma grande sorte.
Então entenda que essa dor que você sente agora não é por causa dela, é por causa de você. Então agora vamos para a segunda parte desse vídeo. A segunda parte é elucidar as possíveis causas da separação de vocês, o que fez com que ela se desencantasse a ponto de ir embora. Então, como eu já disse antes, eu namorei muito pouco para te dizer isso, mas sim, os meus namoros acabaram, não tenho nenhum namoro até hoje. O que eu tenho são outras relações que vocês já devem ter visto no meu blog, elas são mais baseadas na liberdade, elas conseguem ser duradouras, mas não tem esse apego, esse contrato do namoro. Mas, como de vez em quando termina, então dá para dar uma certa noção para vocês, sim. Mas, quando eu consegui voltar com as mulheres que foram, porque por vezes acabou da gente ficar junto de novo, né? Mas quando eu consegui, isso foi de maneira indireta. Não existe uma técnica que vai te fazer ficar com ela. Muitos pegam, me mandam e-mails e falam: Zé, me diz algum padrão de PNL, alguma coisa que eu possa dizer para ela e faça com que ela entenda que eu mudei e que eu estou muito arrependido e eu a quero de novo. Oh my God. Eu falo: não, se eu te fizer isso, você está fudido. Aí você vai recuperar ela e vai se tornar o capacho dela. Eu não quero fazer isso, até porque não existe isso mesmo. E mesmo se, na verdade dá para criar assim, mas eu não quero ter responsabilidade sabendo que você voltou com a sua ex. Acho que é a pior coisa que eu posso fazer por você. Mas ainda dá pra gente elucidar algumas coisas aqui e você não vai se tornar capaz de ninguém caso você faça essas dicas que eu vou passar. Mas a primeira coisa é entender a mudança. Eu já disse isso em vídeos anteriores, eu falei que não tem nada que permaneça o mesmo no mundo. Então, como diabos você imagina que o seu relacionamento vai ser o mesmo com ela para sempre? Não vai. Você não vai ser o mesmo, ela também não vai ser a mesma. Imagine uma mulher que vive nos barzinhos ou barzinhos? Que vive nesses bares, curtindo um sertanejo e bebendo. Pá! De repente ela encontra um homem, esse homem também curte ir para os barzinhos, para os bares, e ficar bebendo com ela lá e tal. Eles têm uma vida muito feliz, eles ficam juntos, vão sempre pro barzinho juntos, e aí fica aquela coisa fantástica, até que um dia ela muda de emprego. Ela muda de emprego, vai trabalhar numa multinacional, ela se torna uma executiva, aí ela começa a se vestir diferente para ir para o trabalho, ela coloca aquelas roupas social muito loucas. Depois, ela começa a frequentar festas mais elegantes, ela tem que usar vestidos fantásticos, ficar tomando champanhe. E o namorado dela continua sendo o cara que ele é, por algum tempo. Mas ela já mudou. E ela não consegue enquadrar esse cara, às vezes, nas atividades que ela vai ter. E ela se entrosa com novos amigos, os amigos do trabalho. Ela começa até a gostar daquilo, mas o namorado continua gostando de ir para os bares. Mas, e como é que vai ser? Como é que eles vão continuar juntos? Naquele começo de relacionamento, ele era o cara adequado para ela. Mas e depois? Será que ele é? E você não tem que achar que isso é ruim. Você não precisa ser adequado para ela. Você tem que ser adequado só para você. Se ela precisa de um outro tipo de companhia, ela que procure. E também não existe nada de ruim nisso. Ela não é ruim por isso, e você também não é ruim, e você também não é um perdedor só porque você deixou a mulher ir embora. Você simplesmente não precisa mudar por conta de ninguém. Mas ela mudou, ela fez a escolha dela. Então deixa que ela seja feliz na escolha dela. Sem contar que a qualquer momento pode entrar um executivo muito jovem, muito rico lá para trabalhar com ela, e dar em cima dela, ela começa a ficar balançada, e aí a mente dela começa a dizer que o cara que fica curtindo o sertanejo não está com nada. Só para justificar o novo relacionamento que ela quer ter. Isso também não é ruim, é simplesmente mecanismos de ir encontrar o prazer. E o prazer é a única coisa para que te colocaram na Terra. Então não precisa ter culpa a respeito disso. Nem se você já fez isso, e nem se ela fizer, você também não precisa ficar com raiva. A segunda parte em relação ao tema mudança é quando você muda. Só que para você que está dentro de si mesmo, não é fácil perceber uma mudança. Para ela que tem um contato um pouco mais próximo com você, às vezes vocês se veem todo dia, ou então vocês estão sempre se falando por telefone, não sei, qual é a frequência de encontros que você tem com a sua namorada,
Para você pode ser difícil e para ela também, por conta da proximidade. Agora, uma pessoa que demora um pouco mais para ver, acaba vendo diferenças, porque ela tem um parâmetro um pouco mais anterior para comparar. Mas essa mudança, ela é muito simples. No começo, é tudo às mil maravilhas. Você é o cara romântico, você é o cara bonito, cheiroso, educado, que não mija de porta aberta, que segura a dor de barriga para não cagar na casa da namorada. Ele vai lá, acaba com o banheiro. Tem cara que no começo ele mija só do lado, né? Que é para ninguém nem ouvir o barulho da aguinha. Aí depois ele começa a mijar no meio, aí faz barulho, e depois ele começa a mijar de porta aberta. O que mais? Aí ele começa a engordar. Tem muita coisa. Tem cara que começa a engordar. É muito comum você saber se o cara tá namorando, é ver se ele tá engordando. Quando o cara tá engordando, ele aumenta. Nossa, é muito normal isso acontecer. E a mulher também. Geralmente ela também relaxa muito, né? Deixa de pentear o cabelo, deixa de fazer um monte de coisa. E o cara, dentro de alguns meses de namoro, já não tem nada a ver com o cara que ele era antes. Você vê uma foto de antes e depois, parece que ele passou aperto, que ficou todo lascado da vida. Mas não, ele simplesmente namorou. Mas aí você pode dizer, não, ela é minha namorada, ela tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Será mesmo? Você acha que ela prefere esse cara que arrota na frente dela, peida na frente dela, que acaba com a casa dela quando vai no banheiro, que engordou, por exemplo, né? Poxa, tá certo que vai ter gente que fala assim, aparência não é tudo, mas não se apaixonou por isso aí. Você mudou. E agora, você acha que ela prefere essa versão ou aquela versão anterior, que era cheiroso, educado, esbelto? Se você for mudar, muda para melhor, meu filho. Não deixa o relaxo tomar conta de você a ponto de você repelir a sua própria mulher. Seja esperto, tenha consciência disso aí. Outra parte muito importante em se tratando de mudanças pessoais vem na parte dos hábitos. Às vezes você não relaxou, você é realmente um cara decente, você não fica indecente com o tempo, mas você muda os seus hábitos. E os seus hábitos, eles moldam aquilo que você é. Eles moldam o seu comportamento e tudo mais. Então, talvez no começo do seu namoro, você era um cara que tinha atividades físicas, você pedalava, escalava, surfava, ia para o mato fazer trilha, era aventureiro. Você gostava de jogar videogame, gostava de estudar, talvez, passava mais tempo com a sua família, saía com os amigos para os bares, tinha a noite dos amigos, você viajava, você fazia cursos, enfim. Você era um cara que mostrava estar vivo, que era muito fascinante mesmo. Não tem como uma mulher não gostar de um cara assim, como eu acabei de descrever. O cara está realmente vivo, ele faz a vida fluir. Mas quantos não são os amigos que nós temos, que quando começam a namorar a gente nunca mais vê eles? Então o cara deixa de sair com a gente, deixa de sair com os amigos, ele some das atividades que ele tinha, deixa de se divertir, até o videogame ele larga, e aí, quando vai ver, o cara já não é mais o mesmo. A única coisa que ele faz na vida é trabalhar, sair do trabalho e encontrar a namorada, sair da namorada, ir para casa dormir, e no outro dia voltar para o trabalho. Esse não é o cara por quem ela se apaixonou. Ele está desconstruindo o homem por quem ela se apaixonou. Ele está deixando de ser ele mesmo. Nesse momento, o cara deixa de ser o centro dele. Ele começa a girar em torno da mulher dele. Ele não gira mais em torno de si mesmo. E aí depois o cara vai e reclama, por que ela me deixou? Poxa, ela não ficou com esse cara de agora, ela ficou com aquele cara anterior. E é muito comum em mudanças desse tipo que o cara perca até os amigos. E aí o cara pensa, né, nossa, eu tô ferrado, todo mundo me abandonou, que coisa injusta. Mas não é injusto, você fez isso. Aconteceu, na sua vida só acontece o que você faz, nada vem de fora, tudo acontece de dentro para fora. Você se isolou, deixou de ser o seu próprio centro, e aí ela vai querer ir embora. Se isolou não, né? Você ficou girando em torno dela só, você não se isolou dela, mas você se isolou de tudo. Então ela não gosta mais disso aí e vai embora. E os seus amigos também vão ter que continuar vivendo sem você, e você não tem mais aquela mesma conexão com eles.
É normal, em situações assim, o cara perder todo mundo. Mas isso que eu estou falando é muito difícil mesmo. Porque, por exemplo, eu estou com a Branca de Neve agora. Eu falei sobre ela num vídeo anterior. Eu estou viciadíssimo nessa Branca de Neve. Se deixar, eu não faço mais nada além de ficar com ela aqui em casa. Mas eu me lembro que uma certa vez ela me falou que algo que fascinava ela a meu respeito era a questão de eu aparentar ser muito vivo. E aí, naquela época, eu tinha sumido. Eu sumi por um mês de tudo. Eu deixei de fazer as coisas espirituais, deixei de atender até deixei de fazer vídeos, eu deixei de fazer um monte de coisa. Eu sumi, porque eu estava simplesmente muito focado nessa mulher. Aí, beleza. E ela me falou isso uma vez. Nossa, o que eu gosto de você é que você é muito vivo. Aí naquele dia aquilo bateu, sabe? Eu fiquei pensando, fez um eco na minha cabeça esse barulho, eu fiquei pensativo, falei, será que eu estou aparentando estar tão vivo? Será que eu estou tão vivo? Mais importante do que aparentar é ser, né? Será que eu ainda estou tão vivo assim? Aí na hora que eu refleti, eu parei de ficar tão em cima dela, porque eu não estava. Eu tinha sumido da minha vida e estava deixando de ser eu. Então eu voltei, já estou de volta aí nas pistas, aí tá tudo muito fantástico aí. E continuo bem vivo. Eu não deixei de ser a pessoa por quem ela se encantou no começo. Mas eu vi o quanto é fácil da gente se empurrar e deixar que uma mulher seja o nosso centro. Sim. Mas sempre que você deixa de ser o seu centro, você se perde. E nesse momento, você perde ela também. Você perde ela também. Que fique bem claro isso. Quando você deixa de ser o seu centro, você se perde. Perdendo a si mesmo, você perde todo mundo, não só a sua mulher. Inclusive, hoje em dia, eu volto a fazer minhas coisas, não posso ver ela tantas vezes na semana quanto eu gostaria, mas, pelo menos isso vai criando saudade. E a saudade é um dos componentes mais importantes que existem em se tratando de se manter relacionamentos. Se não tiver saudade, não tem vontade de se encontrar de novo. Seja esperto, saiba administrar a saudade. A parte final da mudança é a parte que... A parte final da mudança é a parte preferida de todos, porque todo mundo gosta de se fazer de vítima. É quando a mulher muda o cara. E aqui vai outro princípio simples. Nas mãos de uma mulher, nós somos como uma argila, que ela vai moldando para fazer um vaso. Então, ela vai moldando essa argila, beleza. Mas, se em algum momento ela conseguir terminar de fazer o que ela quer, moldar esse vaso do jeito que ela quer, ele fica perfeito. Aí ela deixa ele secar e coloca ele na prateleira junto com as outras coisas perfeitas. Esse é o lugar das coisas perfeitas e terminadas. Esse é o lugar onde as mulheres colocam aquilo que elas conseguiram moldar. Então, não mude por conta de uma mulher. Se ela conseguir terminar a obra que ela quer fazer em você, ela não tem mais o que fazer, então ela pode ir embora. É muito raro ficar com alguma mulher que não queira mudar nada em mim. É por isso que é tão difícil eu ter um relacionamento de longo prazo. Porque aqui ninguém vai mudar nada. Agora, se ela quer mudar, ela precisa ir atrás de outro. Aqui não tem jeito. É muito difícil. Eu não digo que você tem que ser tão radical a ponto de não ceder em nada. É bom ceder sim, porque a vida não é tão radical assim, ou 880. A coisa está sempre no meio, o equilíbrio das coisas. Então, saiba ceder um pouquinho. Mas não ceda inteiro a ponto de desconstruir a pessoa que você é. Nunca se esqueça disso. E não queira ser perfeito para a mulher. Na hora que você for perfeito, você vai voltar para aquela prateleira ali e vai ficar ali sozinho. E ela só vai te olhar de longe, mas não vai ter graça, ela não vai tocar mais em você. Eu costumo conduzir as coisas com muita sinceridade. Então, antes do primeiro beijo, a mulher já sabe quem eu sou. Muitas das mulheres com quem eu fico já viram no blog antes de ter o primeiro encontro comigo. Isso é normal. Mas mesmo assim, sempre tem alguma coisinha que elas querem mudar. Se elas quiserem demais mudar, elas não ficam comigo. Mas se elas me aceitarem bastante do jeito que eu sou, aí a gente consegue ficar junto por um bom tempo. Por isso que o meu relacionamento com a Branca de Neve está indo bem, porque nós estamos apenas nos relacionando, não estamos tendo um relacionamento. Relacionamento termina com mento. Mento é uma coisa fechada, é uma unidade. Então não tem
como evoluir nada, já está acabado, já nasceu acabado. Porque a maioria das pessoas não se apaixona pela pessoa que está ali diante dela, se apaixona pela possibilidade daquela pessoa vir a ser o que ela sonha. Mas quando você cresce, você repara que não tem tempo para ficar brincando de ilusãozinha. Aceita as coisas como elas são e pronto. Mas a verdade é que você só tem uma vida, e essa vida é sua, e essa vida é pequenininha pra caramba, é um lapso, uma coisa muito rápida, o tempo que você passa aqui na Terra. Não convém que você passe vivendo o que os outros querem. É só seu esse negócio, você faz o que você quer. Então não vive em função dos outros. Mas nesse caso, eu faço isso, eu tenho essa certa rigidez, eu tenho esse certo limite de ceder, eu não cedo até esse ponto de me mudar tanto, porque eu faço isso não só por mim, eu estou salvando a mim sim, mas eu estou salvando a ela também. Eu sei que se eu for deixando ela me moldar, eu vou deixar de ser quem eu era e ela vai embora, não vai ter mais eu. Então, pensar em si mesmo numa questão dessas é o mais importante que você pode fazer. Você continua sendo o seu centro, você não perde ninguém. Então, elucidadas as causas, os tipos de mudanças que causam o abandono por parte dela, como proceder de maneira a reconquistá-la? Como que eu fiz todas as vezes que eu reconquistei alguma mulher para mim? Primeira coisa, se você quiser fazer isso para tê-la de volta, então você deixou de ser o seu centro, você estará fazendo isso em função dela. É muito importante você perceber que você só vai conseguir ter ela de volta na hora em que você voltar a ser o seu centro. Então você não pode se importar com ela hora nenhuma. Muitos caras ficam indo atrás da mulher quando ela o abandona. Mas isso só faz ela ir mais longe. Tudo aquilo que você persegue só foge. Então pare de perseguir, pare de correr atrás dela. Deixa ela sentir o efeito da decisão dela. Deixa ela saber o que é estar sem você. Se ela achar melhor, ela vai embora. Se ela achar ruim, ela vai voltar automaticamente. Mas ela não vai querer de novo aquilo que ela rejeitou. Então você teria que estar diferente. Se na última vez em que vocês estiveram juntos, na vez em que ela separou de você, você era de um jeito, não adianta você mostrar isso de novo para ela, que ela não vai querer. É simples assim. Agora, se você vai ter que mudar, que não seja em função dela, que seja em função de si mesmo. Tente recuperar o cara que você era antes. O cara fascinante, o cara que fazia as atividades dele, o cara que se cuidava, esse cara. E existe um outro fator muito importante, que é o ciúme. A coisa mais importante que você deve fazer é estar com outras mulheres. Uma, porque isso serve de dipirona, vai ajeitar a dor que você sente, mas principalmente porque as mulheres são muito competitivas. O que eu vou passar para vocês aqui é um dado que eu tenho desde sempre, porque eu pratico sedução desde os 17 que eu me dediquei mesmo a fazer um desmatamento mesmo aqui em São Carlos. Mas desde os 19 é que eu estudo sedução realmente com as teorias e vou praticando. Então já fazem 4 anos que eu estou nesse caminho, quase 5, daqui a pouco eu faço 24 anos. O que me ajuda a ser bem sucedido nessa área é que eu faço estatísticas minhas, eu não fico contando só com o que os livros dizem. Então, eu sempre que tenho relacionamentos, eu anoto tudo. Eu mantenho um diário e esse diário é a minha base de dados. E eu faço estatísticas depois, eu lanço esses dados em planilhas e faço cálculos. Então, eu cheguei numa conclusão de que não é brincadeira essa história de que as mulheres são competitivas. Elas são totalmente competitivas. E se você quer que a sua mulher se reatraia por você, se ela vê você com outras, ela vai ficar profundamente atraída. Tá certo que eu não posso generalizar as coisas, né? Eu tenho que dizer, existem mulheres que não são assim. Talvez você que está me assistindo é de Portugal, é de Angola, e aí fala português, mas como eu nunca fui aí, pode ser que as mulheres aí sejam diferentes, não sei. Mas de acordo com as estatísticas que eu tive seduzindo mulheres no Brasil, 98% das mulheres são assim, ultra competitivas, do tipo que até já aconteceu o caso de mãe vir querer ficar comigo, porque sabia que eu estava ficando com a filha dela. Você vê como é que a coisa é muito doida. Mas como que funciona isso aí então? Acontece o seguinte,
98% das mulheres, como eu disse, pensa que no mundo só existem mulheres. E elas vivem numa espécie de um mundo onde não existe mais ninguém, não existe homem, não existe cachorro, é só mulher. E o que acontece? Elas fazem tudo pensando no que as outras vão sentir em relação àquilo que elas fazem. Então elas querem ser melhores umas do que as outras, e elas se produzem todas, ficam todas bonitas, não é porque elas querem que os homens se atraiam por elas, somente. Mas é porque elas querem que as outras mulheres fiquem com inveja delas. É por isso que as mais gostosas são as que as outras mais chamam de biscate, de vagabunda e de tudo mais. Porque elas sentem inveja da delícia, da sedução da outra mulher lá que se cuida e sabe se tornar bonita pra caramba. Ela desperta inveja nas outras. E ela gosta de despertar inveja. Ela fala que não, mas ela gosta também. E as outras dizem que não é inveja, mas é, porque elas queriam que elas queriam elas mesmas serem tão gostosas quanto essa, que elas tanto insultam. Então, sabendo dessa competitividade que elas têm, quando ela se vê com outras, ela pensa assim: o que é isso? O que essas barangas estão fazendo com o meu namorado? Tá certo que eu terminei com ele, mas ela não tem esse direito. Ah, não. Eu vou lá e vou falar pra ele que eu quero ficar com ele. Se bem que eu sei que ele gosta de mim. É só eu estalar os meus dedos e ele corre, vem pra cima, vem aqui na minha mão. Porque eu sei que ele gosta de mim. E aí eu vou poder colocar uma focinheira nele, afagá-lo, colocá-lo de volta na coleira. Ainda bem que eu guardei as nossas alianças, não joguei fora. E aí eu vou desfilar com ele, para todo mundo ver que eu sou capaz de domá-lo. Eu sou capaz de domesticar esse cara. Ninguém toca no meu homem. E eu sou melhor do que elas todas. E elas vão ficar com inveja de mim. Se você é mulher e está assistindo esse vídeo agora e acha que isso não se aplica a você, então você faz parte dos 2% que não entrou na planilha zerista. 2%. Você é uma mulher muito rara. Mas não devemos achar que as mulheres são ruins por conta disso. Não, elas não fazem isso porque são mau caráter. Elas fazem isso porque é da natureza delas. Elas não pensam para fazer isso. Não existe esse diálogo mental dentro da mente delas ali. Como eu já esclareci em outros vídeos anteriores, o cérebro da mulher não é racional. Ele é emocional. E se você é uma mulher e está assistindo isso e disser para mim que o seu cérebro não é desse tipo, que o seu cérebro é racional, então você também faz parte de uns 5% das mulheres que eu conheci na minha vida só. Mas 95% tem dessa coisa, são somente emocionais e não tomam decisões baseadas no que estão pensando, e sim no que estão sentindo. Então, as mulheres, quando elas olham para aquela cena de você, quando a sua ex-namorada olha para aquela cena de você com outras, ela não vai realmente pensar isso tudo que eu falei, ela não vai ter esse diálogo interno, ela não vai querer que as outras tenham inveja dela, mas ela vai sentir, o que é um pouco pior ainda, porque é muito natural. Se ela soubesse que ela sente isso, ela poderia escolher não viver assim, mas ela nem sabe, então ela não tem como escolher. Por isso que as mulheres se mantêm assim a vida inteira, porque elas não sabem disso. E quando eu falo, ou outros cientistas do mundo inteiro falam, elas não querem acreditar, então essas são as que não conseguem mudar esse tipo de comportamento. Mas as que admitirem podem mudar à vontade, vão poder ter controle sobre suas emoções. No caso, elas não são ruins, isso é normal. É o que dá prazer para elas. E aqui a gente só está para sentir prazer nessa vida. Tudo que a gente precisa fazer é entrar no caminho daquilo que dá prazer para a gente. Então é normal isso aí, não há que se julgar nada, até porque se nós fôssemos detalhar a mente do homem, aí sim vocês viriam a obscuridade de verdade, porque nós somos racionais. Então, sem julgamentos aqui. E sem hipocrisia também. Então, para reforçar, que fique claro o seguinte: quem vive de passado é museu, se acabou, acabou, o passado já morreu, o passado por natureza é morto. Então, se você quer ter contato com o passado, você precisa estar morto. Se você está tendo contato com o passado nesse exato momento, você está morto agora. Então, escolha estar presente. Ou escolha o que você quiser, não tem problema nenhum. Você pode fazer o que você quiser, você sempre foi livre. Então, faça o que você quiser, mas se você quiser ficar no passado, o passado é morto.
É por isso que eu não vejo muita necessidade de você realmente procurar de volta a sua ex. Ela não vai acreditar que você mudou. Acontece o seguinte, muitos falam assim, mas fui eu que errei realmente com a mulher e tal. Lembre-se bem do cara que você era no momento em que ela te abandonou. Se você quiser mudar para um outro cara, de maneira que ela se atraia por você, não compensa fazer isso, a não ser que seja uma mudança melhor. Só que o cara por quem ela se atraiu era outro que estava antes na linha do tempo. Então, meu conselho para você é que você veja as características boas que você perdeu aqui, no começo. E traga elas para o presente de volta. Recupere o cara que você é. Porque você só perdeu ela porque você perdeu a si mesmo. Nunca se esqueça disso. E você só vai conseguir recuperá-la quando você não mais precisar dela. Então vá conhecer outras mulheres e você corre o risco também de se apaixonar pelas próximas mulheres. E ótimo! Essa questão de ir conhecendo outras mulheres serve como de pirona, porque ajuda um pouco a melhorar aquela dor que está ali. Então vá conhecê-las, vá ficar, vai fazer sexo, vai curtir, entendeu? Não precisa você ficar aí enfurnado dentro de uma casa chorando o dia inteiro. Vá curtir a vida, velho. Você vai ter tantos anos ainda para viver, embora o tempo de vida seja muito curto dentro dessa terra. Mas não é morrendo que acaba o seu problema. Você precisa decidir o que fazer da sua vida agora. Se você quer viver feliz ou se você quer viver iludido com a mulher que te traz felicidade. Não, ela não traz. Então, quero agradecer a todos que assistiram o vídeo de hoje. Quero agradecer a todos que acompanham meu blog, agradecer a todos vocês que participam da consultoria Zerista aí, a vocês que compram os meus livros, a vocês que compram minhas palestras, e a vocês que fazem todos os comentários no Facebook. Eu fico muito feliz de ver que vocês não esquecem de mim. Eu também não esqueço de vocês e estou sempre aí. Muito obrigado mesmo. Um abração a todos e namastê.